Olá, aluno da Univesp, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio aqui do nosso podcast TCC para Administração. E hoje nós vamos falar sobre a coleta de dados, um assunto extremamente importante. Desde o início, quando você for iniciar então aí a sua coleta de dados, é importante você prestar atenção em alguns aspectos. E é sobre eles que a gente vai falar hoje aqui no nosso episódio. E para dar início a este bate-papo, eu pergunto para a professora Cássia. Professora Cássia, o que é importante pensar na hora de coletar os dados para a pesquisa? Então, eu queria dar uma visão dessa parte do TCC de empreendedorismo, né? Para que servem esses dados? Esses dados servem para uma tomada de decisão dentro do... Vamos abrir o empreendimento ou não vamos abrir o empreendimento, né? Então, na coleta de dados, é muito importante registrar esses dados e ver o contexto que está esses dados. Porque senão pode fazer uma análise errada e a tomada de decisão, por consequência, também ser errada. Então, a gente fala que toda estatística, né, é a média. Então, eu posso ter a cabeça bem quente e os pés bem gelados, mas o corpo está na média numa temperatura boa, entende? Então, tem que tomar cuidado com esse coletar e analisar esses dados, né? Como que registra, qual é o contexto. Então, a gente estava falando nos anteriores, né, nos podcasts anteriores, que a gente pode fazer, por exemplo, uma pesquisa de estudo de caso ou uma entrevista. Então, é interessante você fazer a transcrição, é interessante depois você registrar os principais pontos dessa entrevista, né, para uma tomada de decisão, entendeu? É isso que a gente não pode esquecer. Mas eu vou fazer um questionário, né? Então, é importante também como registrar, qual foi o tempo que foi feito, por quantas pessoas foram feitas, se isso é relevante mesmo ou não, se é um número relevante ou não é um número relevante. Tudo isso porque você tem que olhar o contexto para uma tomada de decisão. Imagina se você toma uma decisão errada para uma abertura de negócio, né? Eu me lembro da Adriana comentando no último podcast, falando que ela ia abrir uma loja presencial e acabou abrindo uma loja virtual, né? Então, e em cima de dados do Sebrae, né? Então, veja como é importante analisar os dados, entende? Para uma boa tomada de decisão. Então, o meu recado aqui é que essa parte da coleta precisa ter registro, precisa ter uma análise do contexto que tá fazendo, para uma boa tomada de decisão dentro do TCC Empreendedorismo, né? Muito bem. E nesse caso, para que essa coleta ela corresponda com aquilo que se espera, é muito importante planejar isso, né, professora? Planejar antes da coleta para que não chegue na hora a dúvida acabe prejudicando a coleta, né? O tipo de coleta que vai se fazer. A gente sempre pede para registrar todos os passos da coleta da pesquisa, entendeu? Eu planejei fazer essa pesquisa de tal data até tal data, para mandar para essas pessoas, qual é o objetivo, o que eu espero. Então, é muito importante esse negócio do espero. Depois eu acho que a Maria Cristina vai falar mais dessa parte, né, científica, mas esse espero é como se fosse a hipótese do científico, entendeu? Então, o que eu espero com esses dados, né, tirar? E se eu não registro isso antes, durante e depois, eu também não consigo ter uma análise científica desses dados. Então, o que esses TCCs, né, mostram, tanto o científico quanto o empreendedorismo como produto, é dar uma experiência para esse aluno, trazer essa informação para ele não ficar só no achômetro. Então, eu acho, né? Para trazer a experiência científica. Então, para tudo da sua vida, depois que você aprende isso, então não tem informação que chega até você e você fala, e você engole aquela informação, entendeu? Você sempre vai buscar se a fonte é importante, se a fonte é confiável, e
E assim você vai trazer essa experiência. O grande ponto da gente trazer essa parte científica para o prático, porque o TCC empreendedorismo e o TCC de produto são TCCs mais práticos do que o TCC de científico, né? O científico é para pesquisador, para você virar um pesquisador. Mas a gente põe, vamos dizer assim, o bichinho do pesquisador em tudo, entende? Então, eu vou abrir uma empresa. Para abrir uma empresa, eu preciso fazer uma pesquisa, mas eu preciso fazer uma pesquisa séria, com registro desde o começo, como que eu pensei, o que eu estava esperando dessa pesquisa, e aí no final vai dar um resultado, né? E também não ficar frustrado quando o resultado não dá certo, entendeu? Mas eu pensei que, sei lá, no lançamento de um empreendimento, de um pet shop, todo mundo ia querer esse tipo de pet shop que eu estou fazendo aqui e assim por diante. E aí ele vê que não, naquela região não dá certo, entendeu? Não tem essa pretensão, né? Então, eu acho que é trazer a parte científica para o seu trabalho, seja ele qual for, né? Qual mercado de trabalho que você vai ter. Aí você é um funcionário, tá? Que nem eu aqui, sou, né, uma funcionária. Ok, então, mas o meu trabalho de funcionário, eu quero saber os dados, eu quero tratar os dados, não é mais ou menos um achômetro, não é porque aconteceu um caso, é que está tudo errado, entende? Então, é para levar essa experiência dessa coleta, é para levar como experiência de vida para todo mundo, né? Isso que você falou, eu achei bem importante, porque eu trabalhei muitos anos em call center, e se você trabalha no call center de qualquer empresa, você vai achar que sua empresa é péssima. Porque as pessoas só ligam para reclamar quando alguma coisa dá errado. Tá errado. Uhum. As pessoas que estão achando o seu produto excelente, elas não falam nada. Então, só que quando você está imerso ali no ambiente do call center, você tem a impressão que a empresa está péssima. Aí a empresa vai fazer uma pesquisa de mercado, vê que tem 90% de aprovação das pessoas. Você fala, mas como é que pode? Não parece a mesma empresa que eu trabalho. Mas é justamente porque os dados que chegam até a empresa são diferentes. Só quem está insatisfeito que pega o telefone para reclamar. Ninguém vai ligar porque está satisfeito. E aí fica aquela loucura. Eu também trabalhei como telemarketing. Meu primeiro trabalho para pagar minha faculdade foi em telemarketing. E fica aquela loucura, né? Tem números também. Então, a fila, tem tantos reclamando de fila. Pronto, tá um caos, né? Não, nossa. O call center é o lugar ideal para você ver essa questão de análise de dados e ver que os dados dependem de muitas coisas, né? Você vai lá, você vai analisar um funcionário pelo tempo médio de atendimento. Bom, o funcionário que não resolve nada e desliga a ligação, ele vai ser o número 1, porque o tempo médio de atendimento dele vai ser baixíssimo. Se você pegar só essa métrica para avaliar o cara, ele vai ganhar todos os prêmios sendo o pior dos atendentes. Então, se você não tiver outros parâmetros, como, por exemplo, a nota que o cliente dá ao finalizar, o número de situações que você conseguiu resolver, né, e de alguma forma ponderar isso com o tempo médio de atendimento, você não vai conseguir ter uma informação. Eu falo isso porque eu era um dos atendentes que eu sempre tive um tempo médio de atendimento alto, mas porque eu procurava resolver tudo de uma vez para não ter rechamada, não ter religação. Então, se você pegasse o meu tempo médio de atendimento, ia ser alto, mas em comparação, não tinha rechamada dos atendimentos que eu fazia. Mas aí sempre quando tinha, olha, fulano ganhou um prêmio porque o tempo médio de atendimento estava baixo, eu me sentia péssimo, porque eu falava, poxa, estão... Mas é uma métrica, nossa, você está dando um ótimo exemplo, é uma métrica que não pode ser ela sozinha, avaliada sozinha, avaliar todo o negócio, é isso que eu estou falando do contexto, entendeu? Então você pega uma métrica que é tempo médio de atendimento, e se você avaliar essa métrica pelo todo o contexto, você não está sendo, e a qualidade, e você está resolvendo o assunto do cliente ou não, né? Exatamente. Então, assim, o aluno tem que entender que a gente não pode só fazer um tipo de pesquisa para achar uma métrica.
E aquela métrica não pode ser sozinha se não tiver relação com as outras. Dentro para entender o que é o contexto, né? É isso que precisa ser visto. Então, você pegou lá um número, X% de tempo de atendimento, mas escuta, quantos casos foram resolvidos? E tem auditoria, tem auditoria nisso, né? Se o cara não vai sair desligando todo mundo na cara do cliente, né? Então tem que ter auditoria para verificar tudo isso. Então, uma métrica sozinha, ela não diz nada. Agora, ela precisa ser correlacionada com todo mundo. Então, quando você faz uma pesquisa, você não pode pegar só uma única métrica, você não pode pegar só e não correlacionar com todos a parte do contexto. E tudo isso dá uma tomada de decisão. Então, qual é o melhor funcionário do mês? Eu nunca ganhei. Ou, mais do que funcionário do mês, quanto que você resolveu a questão do seu cliente, né? Pois é. Qual é o foco, né? É isso aí. Verdade. Bom, então, dando continuidade aqui, agora eu vou passar a bola para a professora Adriana. Professora Adriana, a gente falou aí bastante de coleta de dados num contexto de empreendedorismo e agora falando do TCC produto, isso muda muita coisa ou tem algumas coisas só que mudam, que precisam ser reajustadas? Então, no TCC produto, a gente vai partir para um nível mais detalhado do que é a estrutura da pesquisa. Então, por exemplo, se o aluno ele vai fazer uma pesquisa de mercado para poder avaliar a demanda ou o interesse da população em relação a esse produto, ela vai coletar dados. E esses dados eles precisam ser armazenados, estruturados, se for uma coleta de dados quantitativa ou qualitativa, ela precisa entender os métodos estatísticos para poder avaliar esse retorno dessa pesquisa, que é uma pesquisa primária, são dados coletados do consumidor. Até a professora Maria Cristina vai falar sobre isso, com os conceitos científicos que a gente tem em relação a dados. E, além desses dados relacionados ao mercado, que é que esse trabalho vai envolver, essa parte, você precisa entender qual é a estrutura do produto que você está propondo no seu trabalho. Então, questões técnicas que envolvem esse produto. Quais são os dados, qual é a estrutura física desse produto. Que tipo de material, qual é a fonte para se obter esse material. Então, os dados, de certa forma, eles estão muito relacionados ao que você está propondo, oferecendo aí no seu TCC. Além disso, por ser um produto novo, um serviço novo que você está criando no seu TCC, tem que ter também os dados relacionados, por exemplo, à viabilidade econômico-financeira desse produto. Então, a partir do momento que você fez esse levantamento de dados, que é importante, que a sociedade, por exemplo, vai se beneficiar desse produto, é importante colocar essas informações. Em que ponto isso vai ser útil socialmente, ou no mercado de trabalho, ou, de repente, para uso das famílias, enfim. E a questão financeira, qual é a estrutura de custeio desse produto, quais são, por exemplo, os impostos que vão incidir sobre esse produto, dependendo aí da categoria, se é alimento, se é bens de uma máquina, por exemplo. Então, eu vejo que, para o TCC de produto, essa parte de coleta de dados pode ser segmentada. Então, o aluno ele pode trabalhar em tópicos. Então, a primeira parte seria os dados relacionados a essa pesquisa de mercado, um outro tópico seria da estrutura do produto, um outro tópico seria dessa análise econômica e financeira do produto. Então, eu vejo um pouco mais nesse sentido. Acho que o aluno ele consegue se organizar melhor, que ele estruturar o trabalho dele conforme essas sessões aí nessa mesmo, Adriana, poderia fazer uma sessão de cada vez, também, não teria nenhum problema também, Então, fazer uma primeira parte daquela sua primeira sessão, porque lembra que esse TCC,
ele tem que ter a experiência dessa prática, né? Dessa pesquisa para tomada de decisão, vamos dizer assim, né? Principalmente o empreendedorismo e a parte do TCC de produto. Então, ele poderia fazer só pesquisa de mercado, né? Ou ele poderia fazer pesquisa também de viabilidade. Você acha que daria para fazer isso, Adriana? O que você acha? Certeza, porque se for um trabalho, por exemplo, um produto muito complexo, que envolve, né, um tempo maior, o tempo que a gente tem de TCC aqui na instituição acaba sendo insuficiente. Isso é importante mesmo, porque senão o aluno ele vai se deparar com um trabalho gigantesco, não vai ter tempo de fazer. Ou é um fato. Então, é importante ter essa consciência antes para poder realmente ter tempo de fazer o trabalho dele. Não tem problema se fizer, por exemplo, considerando só a pesquisa, né? Eu vou fazer um TCC de produto e vou analisar qual que é o nível de demanda ou quanto que esse produto ele é interessante no mercado, qual é o mercado que tem interesse, se é o público jovem, né, o público mais velho. Então, isso já é um TCC, né? Só essa parte já... Só é uma pesquisa de mercado, né? Sim. Eu vou fazer a pesquisa de mercado como? Eu posso fazer pesquisa de mercado de dados, né, primários, né? E dados até secundários. Eu acho que aí entra um pouco no TCC científico, né, Joel? Então, só para você entender. Então, eu acho que o TCC de produto é um TCC que também pode fazer algumas pesquisas separadas, porque eu acho que fazer todas as pesquisas fica pesado e o tempo curto, né? É a mesma coisa no empreendedorismo também, né? Escolher uma dos tipos de pesquisa, né? E depois fazer essa análise relacional com o contexto. Né? Entendi, muito bem. Bom, e Maria Cristina, no caso, até agora, na verdade, a gente falou de TCC empreendedorismo, de TCC produto, mas em todo momento a gente comparava com o TCC científico, porque na verdade todas são pesquisas científicas, mesmo um tendo foco em produto, outro tendo foco no empreendedorismo, mas no final das contas são pesquisas científicas, né? Então o que mais a gente poderia pensar, no caso, para aqueles alunos que escolheram fazer especificamente o TCC científico? Sim, você está certo, Joel, porque independente do TCC que o estudante escolher, a forma de organização será a forma científica. Então, todos vão passar pelos elementos que tem no TCC científico. O TCC científico, ele apresenta dados de duas situações, basicamente. Dados qualitativos e quantitativos e dados primários e secundários. Tanto os dados primários quanto os secundários podem ser qualitativos e quantitativos. Qualitativos são os dados que são apresentados de forma textual. Então, sei lá, camisetas de cores amarelas. Isso é uma informação de dado qualitativo. Dado quantitativo, como o próprio nome já diz, é sobre quantidade, então seriam dados numéricos. Então, quando eu coloco camisetas amarelas, 2 unidades. Esse 2 unidades é meu dado quantitativo. Já quando os dados a gente apresenta de forma primária ou secundária, às vezes o aluno ele consegue ficar assim, confuso sobre esses dados. Os dados primários é quando a gente vai diretamente na fonte, através de entrevista, através de questionários. E dados secundários é quando uma pessoa já tem esse dado e a gente vai utilizando a nossa pesquisa. E nesse ponto é importantíssimo que a gente coloque da onde saíram esses dados. Então, citar de forma correta tanto o autor quanto o site que a gente pesquisou esses dados é muito importante. Então, vou dar como exemplo assim, um órgão como o IBGE, que ele apresenta dados primários e quando a gente utiliza são dados secundários. O IBGE, quando vai na nossa casa fazer o censo, ele pergunta para a gente quantas pessoas moram na sua casa. Na minha casa, por exemplo, são 4. Então, esse 4 é um dado quantitativo que o IBGE vai apresentar de forma de dado primário, porque ele foi lá, me entrevistou, então eu sou responsável por passar a informação. Quando esse dado vai para o site do IBGE e quando a pessoa lá coloca São Paulo, cidade de Piracicaba, que é onde eu estou falando agora, e vê que a média
de pessoas que moram nos domicílios de Piracicaba são de 3 pessoas. Isso é um dado secundário, que a gente pode apresentar no nosso TCC, citando uma fonte do IBGE. Então, é importantíssimo que o estudante que esteja fazendo tanto TCC científico, quanto de produtos, quanto empreendedor, né, ele consiga perceber a diferença entre esses dados e colocar a fonte que ele citou. É importante também ressaltar que, às vezes, o dado que a gente encontra não é o dado que a gente esperava, como a professora Cássia tinha colocado, do exemplo, eu quero abrir um pet shop na rua, mas vi através da pesquisa de mercado que não é viável colocar um pet shop nessa rua. Então, por isso que a gente tem que lembrar nas outras quinzenas que a gente viu sobre a hipótese do nosso trabalho. Então, a gente tem uma hipótese porque a gente não tem garantia que a nossa hipótese vai ser 100%. E também não precisa ficar chateado se essa hipótese não dá para a gente confirmar. E é interessante sobre isso também para se o estudante for para a área de produtos ou empreendedorismo, assim, certo que eu acho que para fazer um produto ou para criar um negócio, a gente tem que gostar minimamente da coisa, né? Porque senão vai ficar um trabalho muito chato para você fazer. Mas assim, a gente tem que tirar também todo o coração, porque às vezes a gente pensa em fazer, sei lá, eu não gosto de brigadeiro, então na minha padaria eu não vou vender brigadeiro porque eu não gosto. A gente não pode pensar assim, porque a gente tem que pensar que o nosso consumidor final não é você. Então, através de uma pesquisa de mercado, a gente pode perceber que o doce que o brasileiro mais gosta é brigadeiro, e eu não vou querer vender na minha padaria porque eu não gosto. A gente não pode pensar assim. Então, sempre também desvincular essa coisa de querer só fazer o que a gente gosta, assim, por amor, porque às vezes os dados apresentados através das nossas pesquisas dão um resultado que a gente não esperava. Isso é tão interessante, né? Que é exatamente isso que dá a ciência, né? Então, e é essa experiência que a gente quer passar para o aluno, né? Com os TCCs aqui da Univesp. A experiência de que, olha, em tudo que você faz, você precisa cuidar dos seus dados, registrar, colocar, para depois você tomar uma decisão e tomar uma decisão baseada em dados, né? Seja eles quali quanto quanti, né? Então, não tem distinção. Qual é qualidade, quanti é quantidade, né? Então, que isso, e mais ainda também, a tomada de decisão, de vez em quando, não é de uma única pessoa, né? Você está lá trabalhando com um grupo de pessoas que vão abrir uma empresa ou que vão fazer uma pesquisa. Você pode conversar com outros pesquisadores também, né? E tirar essa parte da emoção, né? Que é isso que de vez em quando eu trabalho. Lógico que tem muitos teóricos que estudam dentro da administração dizendo que não tem decisão sem emoção. Não existe isso, né? Mas a gente está também, não é só emoção, é isso que a gente está tentando, né? É diminuir essa questão da emoção, né? Então vamos por alguns dados, em cima de dados a gente faz uma tomada de decisão. Eu não quero ter aqui também uma falsa impressão de que tem que ser tudo frio, né? Não, agora a gente vai tomar decisão só em dados estatísticos e tá. Não é isso. Por isso que tem que ter um contexto, por isso que tem que fazer as correlações entre os indicadores, né? É por isso que, desculpa, mas é por isso que a administração é uma área de ciências aplicadas. Então fica aquela meia-meia. Tem a ciência, mas também como tem a aplicação, e a aplicação envolve seres humanos, então tem que ter essa parte também sentimental, das emoções, e para ter sucesso a gente precisa administrar, né? Como que a gente vai lidar com essas duas formas? Eu gosto de pensar sempre assim, que os dados, eles vão nos ajudar a entender aquilo que a gente já está vendo ou sentindo. É mais ou menos isso que eu tento fazer, né? A administração então tem muito essa questão intuitiva. Se você pegar os grandes administradores, eles vão falar. Tem a parte de dados? Tem, mas se fosse só isso o motivo do sucesso, por exemplo, todo grande pesquisador seria um grande empresário, por exemplo. E não é. Não é. Né? Eu tenho um exemplo bem bacana dentro da administração, né?
que eu nem sei se eu já contei essa história aqui, mas eu vou repetir aqui. Vamos lá. Era uma grande empresa de tintas de cabelo, né, para mulheres, né, e que entrou aqui no Brasil e que ela estava para sair, porque ela não estava conseguindo vender num preço adequado e assim por diante. O negócio não estava virando dinheiro para eles, né? E eles estavam para sair. E o diretor um dia estava tomando o seu café e tinha a moça que ajudava ali na limpeza. E estava lá ajudando ele a tomar café e assim por diante. Ele falou assim, escuta, deixa eu fazer uma pergunta para você. E aí, só um detalhe antes, já tinham feito todas as pesquisas e a decisão era a saída do mercado brasileiro, porque realmente não tinha condição de vender tinta para cabelo para um povo tão pobre que nem o nosso. Mais ou menos essa era a decisão da empresa, né? Segundo pesquisas, entendeu? Todas muito bem elaboradas. Aí ele chegou e estava falando para a moça que estava ajudando ele no café da manhã dele, escuta, você pinta o cabelo? Desculpa te perguntar isso. Você pinta o cabelo? Ela falou, sim, eu pinto o cabelo. Não, tá muito bonito, não é nada disso. Eu só queria saber uma coisa, como que você paga essa tintura do seu cabelo? Ela falou assim, sabe o que é? Eu não pego do meu dinheiro, não, do que eu recebo. Eu vendo bolo lá perto de casa, e com a venda do bolo, eu incremento a minha renda e compro a tinta. Então, qual que era o erro da pesquisa de dados dessa parte de tinta de cabelo? Porque eles viam que a renda das mulheres era baixa. Como que elas iam comprar? Mas elas só viam a renda. Elas não sabiam que a mulher dentro brasileira, vamos dizer assim, tem as suas coisas. Pinta a unha da vizinha e ganha um dinheirinho, vende bolo, e que é a renda incremental, entende? Essa renda dados formais, né, de emprego, trabalho. Isso mesmo, entendeu, Joel? Então, é isso que a gente estava tanto falando desses negócios de dados. Se olhar só a pesquisa, esses dados formais, a mulher brasileira não tem condição de pagar tinta do cabelo, entendeu? É isso que eles estavam... Vamos sair do mercado. Depois dessa conversa que, graças a Deus, foi um diretor que fez, então ele tem a tomada de decisão, né? Ele resolveu, falando, não, a gente vai ficar e vamos fazer uma outra pesquisa para entender como que a mulher brasileira consegue esse incremento. E aí eles acharam 1001 soluções da mulher brasileira para comprar a tinta do cabelo dela e fazer a tinta do cabelo, entendeu? Olha só. Então, isso mostra exatamente o que a gente está tentando mostrar aqui. Não adianta só coletar o dado se você não faz uma análise do contexto, realmente entende o comportamento, porque o grande ponto dessas pesquisas, quali, quanti, primária, secundária, tudo isso, é para que a gente entenda o comportamento dentro de uma visão mais científica, né? Mas nada vale se você não tiver uma observação boa, entendeu? Essa é a primeira coisa de um pesquisador, né, que a gente tanto fala. Tem que ser um bom observador, curioso, né? É isso que a gente fala de coisa. Então, tem um entendimento mais amplo, né? Não ficar só naquilo que vai pesquisar, né? Tem entendimento do mercado, das circunstâncias, né? Toda essa questão, né? Sair do escritório, né? Basicamente é isso. Sair do escritório e dar uma olhada ao redor, principalmente de mercado. Eu creio que não dá para você fazer uma pesquisa plena de mercado sentado em frente ao seu computador, não é? Como em pesquisa de mercado, podemos colocar a matriz SWOT, por exemplo, que vai analisar as fraquezas e oportunidades da nossa empresa. Mas como que a gente vai ver as oportunidades, as fraquezas, se não der uma olhada nos nossos concorrentes, né? O ponto forte e o ponto fraco, né, da própria empresa. A análise de SWOT é uma outra coisa. Você entende que são coisas combinadas que tem que se fazer, né? A gente estava falando lá do tempo médio de atendimento, só o tempo médio não é suficiente. São coisas combinadas. Então, fazer uma pesquisa de mercado e fazer em cima da pesquisa de mercado talvez uma análise SWOT, olha que legal, que bacana, entendeu? Aí sim, você tem uma boa tomada de decisão, você consegue, né?
Porque a grande ponto da análise de SWOT é que vê pontos importantes, fracos e fortes, né, dentro da empresa, e também vê oportunidades e ameaças fora da empresa. Então, E ela é bem qualitativa, né? Uhum. A análise SWOT é bem qualitativa, isso é legal, ajuda a pensar e a entender os dados, né? Isso que é bacana. Eu adoro o nome em português, que é a matriz fofa. Fofa. É uma É verdade, fofa, é fofa. Então, essa é uma ferramenta que tem na administração que ela pode ser utilizada para os 3 TCCs. TCC científico, TCC de empreendedorismo, TCC, né, mas não ela sozinha, entende? Ela precisa de dados, né, de informações, aí pode ser qualquer tipo de fonte, ou primária ou secundária, mas o importante é você ter dados disso. Como que você vai buscar essa informação, né? Um ponto que eu queria ressaltar aos estudantes é se eles forem seguir, qualquer que seja o tipo de TCC que eles irão fazer, é sobre a parte de organização. Porque a gente tem a impressão que quando a gente quer colocar um dado, a gente pode colocar nos parágrafos ou então em forma de tabela. Porém, a gente deve lembrar que tabela é só para dado numérico, então é um dado quantitativo. E quando vamos escrever por extenso algum dado, né, em forma textual, temos que usar quadro e cada um tem as suas características próprias. Certo que a gente vai abordar isso na próxima quinzena, sobre a forma final do trabalho, mas assim, tem de tabela, são números, e tabela não tem borda. Tabela não tem bordas laterais. Quem tem borda lateral é quadro. Isso é muito importante para quando a gente for colocar o título da nossa imagem, né? Seja tabela ou quadro, e para colocar de forma correta as informações. Isso é o que a Maria Cristina está falando, é uma coisa mais a BNT, né? A gente vai comentar um pouco isso mais, mas é interessante como que os dados podem ser feitos. Por exemplo, eu vou fazer uma transcrição da minha entrevista também. Onde eu ponho isso, né? A gente vai comentar isso depois. Como eles foram apresentados, né? Os dados. Isso, como são apresentados os dados, como que você pode fazer uma análise de fala, né? Da qualidade disso tudo. Então, a gente talvez vai comentar mais a parte do ABNT, né? Lá, mas é interessante falar isso porque a gente está falando de dados, né? Então, quadro e tabela tem uma diferencinha lá na ABNT, e acho que é bem interessante esse levantamento. Muito bem. Bom, então por aqui a gente termina esse episódio que a gente falou de coleta de dados. Então a semana que vem, aproveitando, dando continuidade aqui, professora Cássia, que você já fez a chamada da semana passada, faça-nos a chamada para a próxima quinzena. Do que a gente vai falar na quinzena que vem, né? Na quinzena que vem, a gente vai falar da última parte dos nossos TCCs, né? Então, que é análise, discussão dos resultados e considerações finais. Como que a gente vai montar tudo isso? E vamos dar mais uma ênfase na ABNT para que a gente, né, fale do processo inteiro, como que a gente tem que fazer também. Muito bem. Muito bem, então muito obrigado, professoras, mais uma vez, mais esse episódio aqui do nosso podcast. E a gente se vê, então, na quinzena que vem. E espero vocês lá, alunos, também aqui junto conosco. Até mais, pessoal. Tchau, tchau, professoras. Tchau, obrigada. Tchau.